Você está segurando seu celular agora mesmo. Dentro dele existe um pedaço microscópico de um material tão raro que todo o ouro do planeta Terra não vale nem um décimo do seu preço. Mas esse não é o material mais raro do universo, nem de perto, porque existe algo tão absurdamente escasso, tão incrivelmente difícil de encontrar, que a humanidade levou décadas apenas para confirmar sua existência, e quando finalmente conseguimos criar alguns átomos dele, eles custaram mais do que o PIB de países inteiros. Prepare-se, porque você está prestes a descobrir o segredo mais bem guardado da física moderna. Vamos começar essa jornada com uma pergunta simples: o que torna algo raro? Você pode pensar em diamantes, em ouro, talvez em elementos radioativos, mas a verdadeira raridade no universo não tem nada a ver com preço de mercado, tem a ver com física, com as leis fundamentais que governam a existência da matéria. Para entender isso, precisamos voltar ao início, ao Big Bang. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, tudo que existe estava comprimido em um ponto infinitamente pequeno e quente. Quando esse ponto explodiu, criou os elementos mais simples, hidrogênio e hélio. Basicamente, o universo primitivo era uma sopa gigante desses dois elementos. Nada de carbono, nada de oxigênio, nada de ferro e definitivamente nada do material mais raro. Então, de onde vieram todos os outros elementos? Das estrelas. Cada estrela no céu é uma forja cósmica, fundindo elementos mais leves em elementos mais pesados através de fusão nuclear. O hidrogênio vira hélio, o hélio vira carbono e oxigênio, e assim por diante. É por isso que Carl Sagan disse que somos feitos de poeira estelar. Literalmente, cada átomo no seu corpo, exceto o hidrogênio, foi forjado no núcleo de uma estrela que morreu antes do nosso Sol nascer. Mas aqui está o problema. Quanto mais pesado o elemento, mais difícil é criá-lo. Para fundir ferro, por exemplo, você precisa de temperaturas e pressões insanas. E aqui vem o plot twist que muda tudo. Ferro é o limite. Quando uma estrela começa a produzir ferro em seu núcleo, seu destino está selado, porque fundir ferro não libera energia, consome energia. A estrela perde sua batalha contra a gravidade e colapsa em uma fração de segundo, criando uma explosão tão violenta que por alguns dias ela brilha mais que uma galáxia inteira, uma supernova. E é justamente nessa explosão catastrófica, nesses poucos segundos de caos absoluto, que elementos mais pesados que o ferro são criados. Ouro, platina, urânio, todos nasceram na agonia final de estrelas massivas, mas mesmo com todo esse poder destrutivo, mesmo com temperaturas de bilhões de graus, existem elementos tão pesados, tão instáveis, que o universo mal consegue produzi-los. Chegamos finalmente ao nosso protagonista, o astato, o elemento químico mais raro da Terra. Seu nome vem do grego astatos, que significa instável, e ele faz jus ao nome de uma forma dramática. O astato é tão instável que o isótopo mais estável que existe tem uma meia-vida de apenas 8,1 horas. Isso significa que se você tivesse 1 grama de astato pela manhã, ao anoitecer já teria apenas meio grama. E no dia seguinte, praticamente nada. Mas espere, se o astato é tão instável, como ele ainda existe na Terra? Boa pergunta. A verdade é que ele quase não existe. Em todo o planeta Terra, neste exato momento, existe menos de 30 gramas de astato. 30 gramas. Você poderia segurar todo o astato do planeta na palma da sua mão. Se você não morresse instantaneamente de radiação, é claro. Esse astato não é um resquício do nascimento da Terra. Não. Ele está sendo constantemente criado pela decadência radioativa de urânio e tório nas profundezas do planeta. É criado e destruído em um ciclo perpétuo. Cada átomo de astato que surge já tem seu destino traçado, desintegrar-se em questão de horas. Agora você pode estar pensando, ok, mas e no resto do universo? Certamente deve haver mais astato lá fora. E tecnicamente você está certo.
Mas aqui está a reviravolta final que torna o Astato verdadeiramente especial. Por causa de sua instabilidade extrema, mesmo que supernovas produzam Astato durante suas explosões, esse Astato decai tão rápido que simplesmente não sobrevive tempo suficiente para ser detectado. É criado e destruído quase instantaneamente em termos cósmicos. Os cientistas estimam que em qualquer momento dado, considerando todo o universo observável, com suas centenas de bilhões de galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas, a quantidade total de Astato que existe é ridiculamente pequena. Estamos falando de algo que pode ser medido em quilogramas em uma escala cósmica. Para colocar em perspectiva, existe mais antimatéria sendo criada naturalmente no universo do que Astato estável. Mas a história fica ainda mais interessante quando tentamos criar Astato em laboratório. Em 1940, cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, finalmente conseguiram sintetizar Astato bombardeando bismuto com partículas alfa. Foi a primeira vez que a humanidade confirmou a existência desse elemento fantasma. Mas aqui está o problema. Produzir Astato é absurdamente caro e difícil. Para criar quantidades minúsculas de Astato, você precisa de um acelerador de partículas que custa centenas de milhões de dólares para construir e operar. Você precisa de alvos de bismuto ultra puros, e mesmo com todo esse equipamento, a quantidade que você consegue produzir é medida em nanogramas. Um nanograma é um bilionésimo de um grama, e isso decai em horas. Houve tentativas de calcular quanto custaria produzir um grama de Astato. As estimativas mais conservadoras chegam a centenas de trilhões de dólares, não milhões, não bilhões, trilhões, com T maiúsculo. Para colocar em perspectiva, um grama de antimatéria, que é frequentemente citado como a substância mais cara do universo, custaria apenas 62,5 trilhões de dólares. O Astato está no mesmo patamar de preciosidade. Mas por que alguém iria querer produzir algo tão caro e instável? A resposta pode surpreender você. Medicina. Exatamente. O Astato 211, um dos isótopos mais estáveis, emite radiação alfa quando decai. Radiação alfa não viaja muito longe no corpo humano, apenas alguns milímetros. Isso significa que se você pudesse direcionar Astato 211 diretamente para células cancerígenas, ele poderia destruí-las sem danificar tecidos saudáveis ao redor. Pesquisadores ao redor do mundo estão trabalhando em terapias de radiação alfa usando Astato. É como ter um assassino molecular ultrapreciso que se autodestrói depois de completar sua missão. Mas o desafio é imenso. Como você transporta algo que decai em horas? Como você garante que ele chegue exatamente onde precisa chegar? Como você produz quantidade suficiente para tratamentos? Essas são perguntas que estão sendo respondidas agora, em tempo real, em laboratórios espalhados pelo mundo, e aqui está algo poético. O material mais raro do universo pode se tornar uma das maiores armas da humanidade contra o câncer. Pense nisso, em todo o vasto universo, com todas as suas maravilhas e mistérios, com buracos negros supermaciços e estrelas de nêutrons, com galáxias em colisão e nebulosas brilhantes, existe esse elemento esquivo que mal consegue existir. É como se o universo estivesse tentando criar algo que suas próprias regras proíbem. E talvez isso nos ensine algo profundo sobre a natureza da existência. Nem tudo que pode existir deve existir por muito tempo. Alguns fenômenos são tão raros, tão especiais, que sua própria raridade os define. O Astato existe na fronteira entre ser e não ser. É matéria no seu estado mais precário. Quando você olha para o céu noturno e vê bilhões de estrelas, saiba que cada uma delas é uma fábrica de elementos. Mas nem mesmo o poder de uma estrela moribunda pode criar Astato que persista. Essa é a verdadeira definição de raridade cósmica. Então, da próxima vez que alguém disser que algo é raro, você pode sorrir e pensar: você não faz ideia do que é verdadeiramente raro, porque agora você conhece o segredo. Você sabe sobre o elemento fantasma, o material que existe e não existe, o átomo mais solitário do universo.
E se você gostou dessa jornada pelos extremos da química e da física, se você quer continuar explorando os mistérios mais fascinantes do universo, inscreva-se no canal, porque tem muito mais onde isso veio.